pessoal, eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito da checagem virtual 3D. Hoje um recurso muito interessante para que você possa apresentar para o seu paciente todo o plano de tratamento proposto. É uma ferramenta excelente para você como profissional, para que você possa fazer uma análise de modelo digital, para que você possa ver as etapas do tratamento. Então, hoje é um recurso que o ortodontista ele precisa ter à disposição. E hoje a Aesthetic Aligner disponibiliza esse software para vocês. Então, quero mostrar como é esse passo a passo, e para você que é credenciado, tem total disponibilidade de software, casos para que você possa visualizar e mostrar para pacientes. E quem ainda não é credenciado da Aesthetic Aligner, não perca essa oportunidade. Muito bacana, pessoal. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha tela, onde eu vou mostrar todo esse passo a passo para fazer a instalação, acessar o painel, fazer o download. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou acessar aqui uma página da internet. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora vamos fazer esse corte. Legal. Agora sim. Perfeito. Então, eu vou acessar o www.aestheticaligner.com.br. Então, esse vai ser o nosso portal de navegação. Vou na área Sou um Doutor e acesso o painel do credenciado. Ótimo. Se você é um credenciado, você já tem um login e uma senha, então vamos acessar essa área exclusiva. Então aqui no painel do credenciado eu tenho acesso às videoaulas, ao Ortolab, suporte, área de downloads, marketing, clube de vantagens. Bom, na área de downloads você vai ter o acesso a essas checagens virtuais 3D. Primeira questão, eu preciso instalar esse software. Então, aqui no campo de download eu tenho a checagem virtual 3D. Inicialmente, eu posso clicar aqui, ele já vai começar a fazer o download do software, desse programa, que é o Maestro Dental Viewer, onde você vai poder visualizar esses arquivos, e nós disponibilizamos também o manual de instalação. Então, ao clicar no manual de instalação, você também tem aqui o link para o software, você tem todo o passo a passo da instalação desse software no seu computador. E aqui algumas informações importantes. Então, esse é um software que ele é exclusivo para PC. Então, se você trabalha com o Mac, é importante que você tenha um emulador de Windows, tá? Então, para que você consiga fazer a instalação desse software no computador. A configuração mínima acaba sendo um i5 com 8 GB de RAM. Se você tiver uma placa de vídeo, melhor, o programa ele vai rodar de forma mais fácil. Então, esse já é um software um pouco pesado. É importante que você tenha um bom computador para que você consiga visualizar e ter uma série de benefícios com o uso desse software. Bom, então eu já tenho ele instalado aqui no meu computador. É importante que vocês não esqueçam de fazer o download também dos casos de classe 1, classe 2 e classe 3, são os exemplos que você tem disponível para fazer o download, porque esse software, uma vez instalado, ele vai precisar abrir um arquivo, né? Então aqui esses arquivos que você vai estar abrindo. Perfeito. Então eu já tenho ele instalado aqui no meu computador. Um detalhe importante é que quando você for abrir, que você execute como administrador, tá? Então clicando com o botão direito do mouse, seleciona executar como administrador. O software ele abriu e agora ele está selecionando, ele está me pedindo qual arquivo eu quero abrir. Então eu quero abrir o de classe 1, classe 2, classe 3, eu tenho aqui uma série de recursos importantes para que eu possa abrir. Legal. Vou selecionar aqui o meu casinho de classe 1. Como aqui já existe
um setup virtual, ele vai abrir já na última camada, ou seja, com o caso finalizado. Então é importante que você venha depois para o Virtual Setup e a gente coloque na camada inicial, né? Então eu estou selecionando aqui a camada inicial, tanto da maxila quanto da mandíbula. Legal. E olha que bacana, que você vai poder navegar, apresentar para o paciente todos os problemas, a atresia. Então esse é um caso que tem bastante atresia. Você tem aqui nessa barra lateral direita, você tem recursos para visualização, então vista frontal, vista posterior, eu posso visualizar a vista lateral direita, vista lateral esquerda. Se eu abro, né, a maxila e a mandíbula, ou mesmo se eu seleciono um ou outro, eu posso ver a vista oclusal. Agora vou selecionar a mandíbula e aqui a visualização da vista oclusal. Bom, eu tenho também aqui uma ferramenta muito interessante, que é uma ferramenta que me dá uma imagem mais realista da boca, né? Então eu tenho essa possibilidade de navegar aqui também com uma imagem com brilho dos dentes, uma imagem muito realista, que você pode estar apresentando isso para o seu paciente. Então, um recurso muito interessante, e ele não fica só nessa plástica, nessa parte estética não. Bom, então eu posso vir aqui em análises e medidas, e eu posso definir arco ideal, e tem uma série de ferramentas. Então vamos definir o espaço presente aqui para o alinhamento dos dentes do meu paciente. A mandíbula, lembra que a gente fazia isso com fio de latão? Hoje você tem um recurso que é fantástico, que é o próprio uso dessa ferramenta, e ele vai te dar a possibilidade de fazer a determinação aqui do arco ideal. Estou apanhando um pouquinho aqui. Agora sim, ele está pegando no fundo. Tudo bem, a gente alinha ele por aqui. Já que ele está teimoso, vamos alinhar ele por aqui. Então eu consigo posicionar em relação a essas marcações, eu consigo posicionar o formato do arco. Quando a bolinha ela fica azul, é que ela fica editável, então aí você consegue manipular, então tem que esperar um pouquinho com o mouse aqui em cima, e olha que interessante, agora sim. Ou seja, você vem e vai editando. Então tudo aquilo que a gente fazia, né, com fio de latão, hoje eu tenho um recurso muito interessante para confeccionar esse arco ideal. Então a gente percebe bastante atresia, né, a necessidade de expansão aqui do arco. Pronto. Então você consegue definir qual que vai ser o comprimento, né? Então aqui a determinação do espaço presente, então eu tenho a soma desse espaço presente, e aí é só tirar pelo comprimento mesiodistal. Então esse é o espaço que eu tenho presente para o alinhamento e nivelamento dos dentes, e automaticamente a gente está vendo que falta muito espaço para essa paciente. Outro recurso muito interessante que eu tenho
é o comprimento mesodistal dos dentes. E automaticamente eu já tenho a possibilidade de fazer o cálculo. Então aqui eu tenho a possibilidade de fazer o cálculo da discrepância de Bolton. Aliás, esse cálculo já é feito imediatamente. Se você não concordou com algum comprimento mesodistal do dente, então, por exemplo, aqui do molar, olha só, você pode manipular isso. E uma vez manipulado, então você colocando no comprimento mesodistal adequado, a análise de Bolton já é automaticamente corrigida. Então você tem aqui, com um clique, você já tem o cálculo da discrepância de Bolton. Então você pode, inclusive, definir o comprimento mesodistal que você julgar mais adequado para o caso. Então, um recurso muito interessante, já me permite um estudo e uma previsibilidade. É por isso que a gente fala que na Estética Aligner, todos os casos, a discrepância de Bolton é levada em consideração e os desgastes tendem por melhorar essa relação da discrepância de Bolton. Muito bem. Agora vou fechar aqui e vou entrar na parte do setup. Então, na parte do setup, puxa, sem sombra de dúvida, uma parte que o paciente adora é a visualização do vídeo, né, da movimentação ortodôntica que vai decorrendo. Então, aqui a gente consegue perceber a expansão que o tratamento tem por objetivo gerar. Então, ele fez o tratamento. Agora, sem sombra de dúvida, você pode fazer, tendo essa visualização e manipulando. Então, vamos selecionar aqui a maxila, vou pegar numa vista oclusal e vamos ver o que aconteceu com o tratamento. Se você seleciona aqui em loop, eu aumentei a velocidade da movimentação, olha a fase de expansão, o alinhamento e o nivelamento do caso. Também posso visualizar o arco inferior. Então, a expansão gerada. E você pode diminuir essa velocidade. Então, você pode ir regulando isto. Olha só. Então, eu posso colocar numa velocidade mais lenta para perceber a movimentação. E se você não gostou desse tom de dente, você ainda pode mudar um pouquinho. E você tem outra característica para visualização. Então, um recurso muito interessante e, sem sombra de dúvida, é nessa vista oclusal que o paciente melhor percebe toda a movimentação que vai decorrer ao longo do tratamento. Mas não é só isso, ou seja, não é só essa cosmética. Eu tenho mais recursos de análise e de avaliação. Vou parar o vídeo aqui, perfeito. Eu posso avaliar também, então, olha só, a relação de oclusão. Então vamos colocar agora numa posição inicial. Até mesmo aqui nessa vista inicial, se você quiser visualizar como se fossem os modelos escaneados, você tem essa possibilidade. Tá? Eu tenho também a posição inicial já com a característica dentária. Vamos abrir a oclusão, colocando numa vista oclusal. Então, é muito gostoso. Você pode se divertir aqui, fuçando um pouquinho, até para que você possa fazer uma boa apresentação para o paciente. Então, eu posso avaliar, fazer uma inspeção da oclusão. Então, posso selecionar a intersecção, a distância e o relacionamento entre os dentes. Então, eu consigo, com essa ferramenta, até saber quão distante ele está na oclusão. Então a gente percebe uma relação até de intersecção muito maior aqui do lado direito do paciente e ao longo do tratamento isso vai melhorando. Então essa é uma ferramenta que a gente usa e é muito interessante para você identificar eventuais contatos prematuros. É uma ferramenta muito interessante também para que a finalização do caso já se inicie desde o primeiro alinhador. Então, hoje nós levamos a relação oclusal, o relacionamento entre os dentes, em consideração desde do primeiro alinhador. Perfeito.
Então aqui eu tenho essa ferramenta, vou fechar. E outra questão, outro recurso muito interessante, que é no campo do setup, é saber qual é a estimativa de tempo aproximado. Então, esse é um estudo muito realista do tratamento. Então, todos os parâmetros de movimentação são seguidos para que você tenha um estudo que não é apenas uma simulaçãozinha, um algoritmo que vai pôr o dente numa posição inicial e final, sem levar em consideração uma série de eventuais limitações que um caso pode ter. Então, esse é um estudo onde é feita uma avaliação pelo ortodontista, onde se leva em consideração toda a documentação do paciente, onde nós prevemos toda a movimentação que vai ser gerada ao longo do tratamento. E aqui eu vou ter a possibilidade de identificar quantas séries de tratamento esse paciente tem. Olha só que interessante, pessoal. Então aqui, olha, eu tenho 9 camadas, tá? Esse número é o número produzido para a movimentação. Então estamos falando no arco superior de 9 séries de movimentação e para o arco inferior 10 séries. Então, no sistema da Estética Liner, cada série constitui 2 alinhadores por arcada, um alinhador que se utiliza por 10 dias, outro alinhador que se utiliza por 20 dias, e ao longo do tratamento nós podemos falar em um tratamento de aproximadamente 10 meses. O que o software leva em consideração? Uma movimentação ideal. E aqui você, como profissional, tem que tomar muito cuidado, porque o software ele trabalha com valores médios de movimentação, mas define uma resposta biológica dentro do esperado. E um paciente que utiliza os alinhadores de forma correta, o profissional fazendo as ativações e a condução adequada do caso. Então, cuidado, porque por mais que ele te dê um número muito exato de alinhadores que serão utilizados, trabalhe com uma margem, deixe claro para o paciente que podem ser necessários mais alinhadores se a resposta não for adequada, se o uso não for correto ou a própria condução, né? Então é muito importante que todo o relatório que a Estética Liner fornece dos movimentos, que eles sejam seguidos, que você libere os pontos de contato desses dentes para que você atinja esse resultado. Então aqui eu passaria para esse paciente uma estimativa aproximada de 10 a 14 meses, ou seja, nós temos uma margem de normalidade, afinal, nós como profissionais trabalhamos com biologia. E aqui você tem um recurso muito interessante, onde você pode apresentar toda a movimentação dentária para o seu paciente, prever a presença ou não de attachments. Esse foi um caso que nós não solicitamos os attachments para o tratamento, mas um caso onde o objetivo era apenas o alinhamento e nivelamento dos dentes anteriores, melhorando um pouco o corredor bucal, então onde nós trabalhamos com bastante expansão. Então agora vamos voltar para cá. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é um recurso fantástico que está à sua disposição. E por favor, qualquer dúvida que você venha a ter, eu fico à sua disposição para esclarecer essas dúvidas. Mandem e-mails, WhatsApp. Hoje, todos esses diversos veículos que nós temos de comunicação. Mas hoje é um recurso fantástico. Os pacientes adoram visualizar essa movimentação, ver o vídeo, entender para onde que os dentes estão indo. E para mim, como profissional, e para vocês, você vai ter essa certeza o que está sendo tratado, qual é a expectativa de movimentação ao longo de todo o tratamento. Então, solicite a checagem virtual 3D para os casos de vocês. Hoje, um recurso sem sombra de dúvida fantástico. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até mais.